Oi, seja bem-vindo ao CONACUP, Congresso de Acupuntura e Terapias. Agora vou apresentar Dr. Silas Mota, doutor honoris causa em acupuntura. Dr. Silas Mota é carioca, reside atualmente no Espírito Santo. Especializou-se em acupuntura em 2002, agregando conhecimentos da linha oriental e ocidental. Graduado em Ciências da Saúde Natural, que inclui uma especialização integrada em acupuntura, frequentou diversos cursos de aperfeiçoamento, mas seu foco foi sempre a acupuntura. Então, com vocês, a enfermidade mental pela perspectiva da acupuntura bioenergética, com o Dr. Silas Mota. Muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez conectados, para mais um evento, mais uma palestra no CONACUP. Aliás, o primeiro congresso online de acupuntura, no Brasil. Não só de acupuntura, mas de terapias naturais também. E aí eu quero aproveitar e expressar os meus parabéns, parabenizar a toda a equipe por essa iniciativa. Muito importante para a nossa classe, não só de acupunturistas, mas de todos aqueles que trabalham profissionalmente em prol do bem-estar humano, focando a sua área de atuação na saúde natural ou nas terapias naturais e complementares. Hoje é o Dia Mundial, o Dia Internacional do Cooperativismo ou da Cooperação, ou seja, 7 de julho comemora-se o Dia Internacional da Cooperação. E aí eu expresso meu desejo, puxo um link aqui para o meu desejo de que a partir desse evento, já que vai ser o primeiro online, nessa temática, que a partir desse evento nós possamos então estarmos mais unidos, que essa união tão desejada, tão almejada e tão difícil de ser conquistada possa realmente começar a ser realidade na nossa classe, não só de acupunturistas, mas de todos os terapeutas naturistas ou naturalistas, e que através dessa união, as terapias naturais, a acupuntura inserida nesse campo também da saúde natural, possa ser fortalecida e possa ser difundida para toda a população brasileira. Uma breve apresentação pessoal. Eu faço parte hoje do Instituto Brasileiro de Ensinos e Pesquisas Aplicadas, ocupo hoje o cargo de presidente, sou cofundador junto com a senhora Rosalina Mota, essa que está na foto ao meu lado aí, que é a atual diretora administrativa. Se vocês fizerem algum tipo de contato com o Instituto, seja via e-mail ou telefone, com certeza é com ela que vocês vão bater o primeiro papo, ter esse primeiro contato inicial. Ela é a ponte entre o Instituto e o meio externo, que seria a comunidade geral e outros interessados por os mais diversos motivos em contactar o Instituto. O Instituto atua atualmente no campo da saúde natural, tanto no ensino como no estudo destas. Dou destaque hoje para a acupuntura, e principalmente a acupuntura bioenergética, que eu tenho praticado bastante, mas também trabalhamos com outras linhas, tanto estudando quanto difundindo, experimentando. Também desenvolvemos trabalhos na área de humanas e na área ambiental, principalmente na conscientização da importância do cultivo das boas relações, sejam essas relações interpessoais ou relações com o nosso meio ambiente. Eu sempre costumo falar que o nosso meio ambiente ele é fundamental para a nossa saúde como um todo. Não é o único pilar, mas é um dos pilares e talvez um dos mais importantes. O nosso meio ambiente tão degradado hoje, tão agredido, tem uma importância e destaque na nossa saúde. Como já falei, sou presidente do Instituto Brasileiro de Ensinos e Pesquisas Aplicadas. Minha graduação, minha área de conhecimento é em Ciências da Saúde Natural, com reconhecimento pela Associação Médica Norte-Americana de Naturopatia, já que é uma área de conhecimento que não disponível no Brasil. O que nós temos mais próximo hoje aqui seria o campo da naturologia, um campo bem interessante que tem surgido já como cadeira superior e que tenho expectativa que deva crescer muito, espero eu, que tenha mais espaço dentro das instituições universitárias para a expansão dessa área de conhecimento. Tenho o título de especialista em acupuntura pela mesma instituição. Pratico acupuntura, na verdade, desde 1998, 99, mas profissionalmente a partir de 2001, embora minha certificação final tenha ocorrido em 2002.
Mas desde lá eu venho praticando, experimentando e já tem uma gama de resultados aí, graças a Deus, muitos deles positivos aí, com a acupuntura especificamente. Possuo atualmente o título de mestre em acupuntura bioenergética pela Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Yunnan. Também possuo o título de doutor honoris causa em acupuntura, chancelada pela Universidade de Cambridge e também pela Universidade de Los Pueblos, ambas da Europa. Atualmente eu sou coordenador na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde se cedia também o nosso instituto, dos cursos de formação internacional e pós-graduação da Escola Brasileira de Medicina Chinesa, uma parceria que nós temos já de alguns anos, que oferece não só cursos nessa área, mas em outras áreas de formação específica também. Sou professor e coordenador de outros cursos de formação também na área e em outras áreas especificamente. Atualmente, sigo e pratico, como já falei, a acupuntura bioenergética, que é um verdadeiro legado do Dr. Van Gui. Para quem não conhece o Dr. Van Gui, vale a pena pesquisar um pouquinho da história desse grande mestre. Hoje, uma linhagem difundida pelo Dr. Carlos Nogueira Pérez, também da Espanha. Um trabalho de muita competência, muita humildade, muita dedicação. Quem tiver contato com o Dr. Carlos Nogueira vai perceber ali um verdadeiro trabalho de amor e dedicação pela acupuntura. Além da minha formação específica e experiência no campo da saúde natural, eu também possuo graduação na área de gestão pública. Ok? Vamos então à nossa palestra. Hoje com o tema de enfermidades mentais pela perspectiva da acupuntura bioenergética. E claro que nós não vamos esgotar aqui tudo no campo das enfermidades mentais. Nós vamos falar sobre uma ótica, sobre uma visão, uma forma de abordagem, que não é a única verdade, né? Vocês com certeza já tiveram outras abordagens dentro das suas respectivas formações. Ok? Vamos então ao nosso bloco, iniciando nossa palestra. Ok, gente. Dando continuidade aqui à nossa palestra, vamos agora falar especificamente sobre a temática, né? Seria o tratamento das enfermidades mentais pela perspectiva da acupuntura bioenergética. Eu gostaria de primeiramente chamar a atenção para que vocês não generalizem as informações contidas aqui na palestra. Esse é um problema que nós enfrentamos muito no Ocidente, principalmente no Brasil, onde você começa a colocar algumas coisas como única verdade, né? E muitas vezes o que você encontra por aí dessas verdades não há registro em um tratado de medicina chinesa, não há registro em um dos livros clássicos da medicina chinesa, mas muitas vezes são ensinados como verdades próprias da MTC. Então é um tema muito extenso, obviamente que nós não vamos exaurir tudo dentro do tema sobre enfermidades mentais nessa palestra, e de forma nenhuma nós vamos colocar isso aqui como uma única forma de tratamento. Essa é uma forma de tratamento, é uma perspectiva sobre o problema através de uma ótica, especificamente da acupuntura bioenergética, que vem com um grande legado do Dr. Van Gui. Van Gui, vietnamita, e que residiu por muitos anos na França, e ele acabou resgatando para a acupuntura muita coisa que havia sido deixada de lado, né, por serem contextos mais tradicionais, contextos mais de pilares energéticos, mas sem desfocar, sem excluir desse contexto tudo aquilo que já se conhecia sobre ciência. E essa é uma característica hoje da acupuntura bioenergética. Ela resgata o conhecimento tradicional contido nos tratados, nos escritos clássicos, mas não abomina ou não elimina ou não exclui o pensamento científico. Aliás, o que se sabe hoje dentro das pesquisas, muitas delas têm até comprovado alguns pilares da MTC. E é uma visão hoje, uma linhagem hoje difundida
com muita competência pelo Dr. Carlos Nogueira Pérez, hoje residindo na Espanha. Um trabalho de muita dedicação, muito amor, muita humildade. Quem conhece o Dr. Carlos Nogueira percebe essas 3 características na sua pessoa: a dedicação, a humildade e o amor pela acupuntura. Apesar dele ter formação médica, ser catedrático em medicina, ele realmente abraçou a acupuntura, abraçou a medicina tradicional chinesa e tem difundido hoje esse conhecimento, né, em todos os países que ele tem passado, né? Vale a pena conhecer uma pessoa de grande valor hoje para a nossa área. Adentrando então dentro da nossa palestra, vamos focar especificamente agora nas enfermidades mentais. Como eu falei, obviamente a gente não vai expor aqui com tão pouco tempo tudo aquilo que poderia ser colocado dentro desse campo, mas eu tenho certeza que o que nós vamos compartilhar aqui com vocês, o que nós vamos transmitir aqui, vai com certeza lhe apontar novos caminhos nessa abordagem, na abordagem do campo das enfermidades mentais, e vai lhe apontar também uma direção para que você possa buscar novas informações, vai te dar novas perspectivas. Enfim, eu tenho certeza que é um conhecimento partilhado que vai contribuir, ele vai somar para aquilo que você já tem dentro da sua bagagem de conhecimento no campo de estudo que você tem desenvolvido. E uma coisa interessante, esse é um tema que especificamente ele está inserido dentro de uma temática que a gente fala sobre o estudo da dor na medicina tradicional chinesa. Dentro das suas várias classificações, nós temos várias formas de manifestação dessa dor, aonde as enfermidades mentais seriam também, dentro da ótica da acupuntura bioenergética, uma manifestação da dor, que seria a dor da alma. A dor é dividida, no caso, em 3 partes, né? As dores do tipo Ai, ou Kong-Ai, teria relação com o externo. As dores do tipo Ai-Nei, ou Kong-Ai-Nei, teria relação com o externo e também com o interno. E a dor do tipo Nei, ou Kong-Nei, que teria mais relação com o interno, aquela dor profunda, aquela dor da alma, que é justamente onde nós vamos centralizar, vamos focar, vamos concentrar a nossa temática, já que é o objeto específico dessa palestra que está sendo difundida dentro desse congresso. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o pericárdio. Pouco se fala sobre pericárdio dentro dos cursos de medicina tradicional chinesa, especificamente os cursos de acupuntura. Atribui-se boa parte do tempo ao estudo de pontos, ao estudo de suas combinações, ao estudo de suas relações, né? Técnicas as mais diversas, mas o pericárdio ele acaba ficando meio que de lado nessa abordagem. Ele acaba sendo apenas mais um canal a ser estudado, com pontos específicos e atuações específicas, mas na verdade o pericárdio ele é muito mais do que isso. Inclusive o termo pericárdio é um termo mais ocidentalizado, mas ele recebe uma outra terminologia, uma outra classificação, um outro nome na Europa, onde ele é chamado também de mestre do coração. Isso porque o pericárdio ele tem uma função importante, que é a função de proteger o coração ou proteger o imperador. Então, proteger o imperador de quê? De todas as agressões possíveis, sejam agressões psíquicas ou outras formas de energia perversa que possam adentrar ou circular no nosso organismo. É o pericárdio que vai se colocar como defensor do nosso imperador. Então ele tem uma função, é uma entidade de equilíbrio global, que tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional, ou seja,
é um movimento, é um elemento que atua com duas funções, uma psíquica e uma somática. O pericárdio, ele tem então a função de manter uma homeostasia, ou seja, tanto com o exterior como com o exterior. Então, um grande órgão de equilíbrio, um grande sistema, né, que está ali para proteger e equilibrar o nosso organismo e proteger o nosso imperador, no caso o nosso coração, já que o coração alberga a mente. O pericárdio, tal como o cérebro, ele tem dois hemisférios. Ele tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, onde o hemisfério esquerdo seria o pericárdio yang, mais relacionado com o Qi e com os aspectos de defesa do nosso organismo, enquanto o pericárdio direito seria o nosso pericárdio yin, mais relacionado com os aspectos emocionais, os aspectos do Shen. Ele tem duas manifestações por causa disso, né? O pericárdio yang, no caso, ele vai se manifestar especificamente no ponto Shu dorsal, bexiga 14, ou ponto Shu dorsal do pericárdio, enquanto o pericárdio yin, ele vai se manifestar no ponto Mu do pericárdio, que seria o vaso concepção 17 ou Renmai 17. Isso quer dizer que o ponto bexiga 14, como ponto Shu dorsal do pericárdio, tem uma relação com o aspecto de defesa, ou uma relação com o Qi, enquanto que o ponto Mu do pericárdio, ou o ponto Renmai 16, ou 17, desculpa, ou ponto vaso concepção 17, tem uma relação mais com os aspectos emocionais. Daí muitas pessoas utilizarem o ponto VC17 nesse campo, tá? Pelo fato dele ser o ponto Mu do pericárdio, o aspecto Yin do pericárdio, que tem relação com os aspectos emocionais, se manifestar justamente nesse ponto. É muito comum as pessoas que apresentam alguma alteração no quadro emocional ou psique terem esse ponto sensível. Às vezes é difícil de tocar nesse ponto. Eu já presenciei quadros onde o simples aproximar da mão na região do pericárdio já causava uma reação de dor no paciente. Tamanha a concentração de energia, né? E já naquele ponto ali. Energia, obviamente, não saudável, né? Eu tenho uma figurinha aqui que ela faz uma representação do pericárdio bem interessante. Interessante vocês se atentarem para isso. Isso aqui representaria então o nosso pericárdio no seu aspecto aqui, como se tivesse uma pessoa de frente para você, né? Então você tem aqui o lado direito estaria do lado de cá e o lado direito, lado esquerdo, obviamente do lado contrário aqui. Então a posição está invertida porque seria como se fosse uma pessoa de frente para você. Esse aqui é o lado direito do pericárdio, o seu aspecto Yin. Aqui você vê o ponto Renmai 17 ou vaso concepção 17, área de manifestação do aspecto pericárdio Yin, ou do hemisfério Yin do pericárdio, o hemisfério direito. E aqui você tem o lado esquerdo do pericárdio, com o seu ponto de manifestação, bexiga 14, aspecto Yang do pericárdio, o hemisfério Yang do pericárdio. No lado direito se conectam os órgãos, e que são bastante influenciados e carregam as almas, né? Ou estados emocionais, os estados da mente. Você já estudou isso, cada órgão tem um aspecto mental envolvido, uma área espiritual, né? Alguns têm relação com medo, outros têm relação com a tristeza, outros têm relação com alegria, por aí vai. Enquanto você tem aqui do lado esquerdo as vísceras se conectando ao pericárdio por essas vias energéticas. Então o lado direito se conecta com os órgãos, é um lado mais emocional, o lado esquerdo se conecta às vísceras, um lado mais de defesa. Aqui em cima você tem os pontos janela do céu. O que estão fazendo esses pontos aqui em cima? Primeiramente vamos entender que o pericárdio é uma via de proteção, é um elemento de proteção do nosso imperador, que é o coração. Todos os órgãos e todas as vísceras se conectam ao pericárdio, de forma que ele recebe todas as energias, tanto boas quanto ruins. As energias boas ele libera, o que for de competência do coração vai para o imperador, vai para o órgão específico,
E as energias nocivas, ele fecha então a via de acesso principalmente ao imperador e abre essa via, expulsando essas energias pelos pontos janela do céu. Então, janelas do céu seriam, não só somente isso, mas seria uma via de exoneração das energias perversas do pericárdio. Muitos concentrados aqui na área do pescoço. Vocês já observaram, por exemplo, que há pessoas que, sem causa clínica, muitas vezes apresentam muitas alterações, inflamações de amígdalas, faringites, muitas patologias, muitas alterações a nível de pescoço, né? Na região do pescoço, sem causa clínica específica. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo ali? Essa pessoa tem energias tóxicas, energias não saudáveis, podem ser da psique ou outra forma de energia circulando no organismo, e o pericárdio está expulsando essas energias através dos pontos de janela do céu, que se concentram muitas vezes, concentram na maioria na região do pescoço, e essas quadros inflamatórios seriam manifestações dessa exoneração. Tá? Muitas vezes você tem uma pessoa com problema de amígdalas, muito frequente, e o médico ele faz o quê? Acaba fazendo uma indicação cirúrgica, ou seja, a remoção cirúrgica dessas amígdalas, já que ele enxerga que o problema é um problema local, está localizado especificamente nas amígdalas, e a forma de você tratar esse indivíduo seria a remoção específica das duas amígdalas, no caso, né? Eliminando então esse processo inflamatório. Os médicos fazem isso porque não conhecem de medicina tradicional chinesa, não conhecem de bioenergética, e acabam indicando esse processo de remoção cirúrgica. Se conhecesse de MTC, com certeza não seria esse o caminho. O correto seria você tratar o organismo internamente, fortalecer esse pericárdio, para que ele possa, então, ou pudesse, então, cumprir o seu papel de remoção dessas energias perversas, evitar que essas energias perversas chegassem ao coração do imperador e, consequentemente, a eliminação dessas inflamações, buscando a causa do problema e não a manifestação do problema. Em bioenergética, a remoção das amígdalas, eu vou só abrir um parênteses aqui, é algo até um pouco mais delicado. Por quê? As amígdalas, elas não têm apenas uma função de defesa no contexto bioenergético. Para quem conhece um pouco mais da linhagem, vai perceber que uma das formas de você trabalhar com o equilíbrio do ser humano é a indicação de consumo de alimentos frescos e descontaminados. O que seriam os alimentos descontaminados? Seriam aqueles alimentos livres de adubos químicos, livres de pesticidas, ou seja, os alimentos orgânicos, e não somente os alimentos orgânicos, mas os alimentos frescos. Quem já teve a oportunidade de ter contato com a foto Kirlian, vai perceber que a fotografia Kirlian de um alimento fresco, você vai perceber que existe uma aura envolvendo esse alimento. E com o passar dos dias, esse alimento já fora do seu contexto natural, seja essa folha de uma alface, a folha de uma couve ou uma própria fruta, essa aura ela vai desaparecendo. Essa aura, ou seja, a energia vital desse alimento, também ela é absorvida e aproveitada pelo nosso organismo. E quem cuida, quem participa, quem faz essa absorção dessa energia sutil ou essa energia vital são as amígdalas. Daí você compreendeu por que a remoção das amígdalas para a bioenergética ela é delicada, devido a esse papel dela de absorção da energia sutil dos alimentos, da energia vital dos alimentos. Obviamente, você deve estar perguntando, então se eu remover minhas amígdalas, eu não absorvo mais essa energia, não chega a tanto. Até porque a região onde se concentravam as suas amígdalas, elas ainda têm alguma atividade, só que bem mais prejudicada, obviamente, bem mais diminuída. Razão pela qual a gente tem um pouco de preocupação quando vê alguma indicação cirúrgica da remoção das amígdalas, e a gente parte então para uma tentativa de evitar isso ao máximo, pelo conhecimento desse papel importante delas na absorção da energia sutil dos alimentos. Mas, voltando aqui, então você já sabe que a energia perversa que é recebida pelo pericárdio, ela é expulsa, então eliminada pelos pontos janela do céu. Ok?
Já percebeu também que os órgãos se conectam pelo lado direito do pericárdio, ao lado yin, então tem um aspecto mais emocional, e o lado esquerdo seria o aspecto mais de defesa, já que as vísceras fazem a conexão pelo lado yang do pericárdio, ao lado esquerdo, ou hemisfério esquerdo no mesmo. Já perceberam aquelas pessoas que, às vezes, devido a um estresse muito intenso, devido a uma vida assim, onde elas sofrem muitas agressões externas, até agressões emocionais, e com o passar do tempo, elas atuando ou envolvidas com essa área de agressão, com essa forma de agressão por muito tempo, elas começam então a apresentar problemas de imunidade. Então vocês percebem que as pessoas que vivem num constante estresse, com o passar do tempo, começam a gripar com mais facilidade, começam a apresentar quadros que denotam que o sistema imunológico está fragilizado. Por que isso acontece? No caso de um estresse emocional, a energia perversa está agredindo a parte dos órgãos, ou seja, está agredindo o lado direito do pericárdio, o aspecto Shen do mesmo, né? Ao sofrer essa agressão, o pericárdio recebe esse impacto, recebe essa energia perversa, recebe essa energia nociva e parte então na função de proteger o imperador do impacto emocional dessas energias, ele parte então para expulsar essas energias pelos pontos janela do céu. Ao perceber essa presença nociva, as vísceras fazem o que? Começam também a mandar energia defensiva para o pericárdio, a fim de ajudar o pericárdio nesse papel importante que é de expulsar essa energia do organismo. Até aí tudo bem, são vias de defesa naturais do nosso organismo, falando do contexto do ponto de vista bioenergético, são vias naturais de defesa. O problema é que, quando esse quadro se estende por muito tempo, a energia das vísceras, que é, no caso, a energia de defesa das vísceras, começa também a se esvair. Esse aspecto defensivo das vísceras começa a ficar diminuído. Daí, então, o que vai suceder no paciente é o surgimento de debilidade imunológica, com, consequentemente, então, um quadro de adoecimento dessas gripes e outros incômodos aí recorrentes, aí, denotando que o sistema de defesa do organismo já está fragilizado. Precisa ser tomada uma atitude, seja na mudança de estilo de vida ou mudança dessa fonte de estresse, ou alguma forma de você se livrar dessa fonte de estresse ou mudar a sua perspectiva de lidar com isso, para que o corpo não entre em colapso ali e comece a adoecer de forma mais agressiva futuramente. Já perceberam aqui que eu citei 2 pontos, né? Falei agora há pouco, estão os 2 explanados aqui. O ponto VC17 ou REMAR 17 ou vasoconcepção 17 com área de manifestação dos aspectos do Shen. E o ponto bexiga 14 como o dorsal do pericárdio, como área de manifestação dos aspectos Yang ou aspectos relacionados com os fatores climatológicos. Ok? Falando do REMAR 17 ou vasoconcepção 17, ele é um ponto que neutraliza o Shen. Como assim neutraliza o Shen? Ele neutraliza então os aspectos emocionais? Sim, mas ele vai neutralizar os aspectos emocionais nocivos, aquela energia interna que está circulando no organismo e que de alguma forma pode trazer um desequilíbrio mais sério para o seu paciente. Então, por isso que esse ponto muitas vezes, quando a pessoa tem um campo emocional muito fragilizado, ele se torna sensível. Então, ao estimular esse ponto, você neutraliza essas energias que afetariam o campo da psique, ou Shen. Enquanto o Shu dorsal do pericárdio, seria o bexiga 14, ao ser estimulado, ele neutralizaria os problemas de agressão da energia perversa de ordem externa. Isso quer dizer que se você quisesse potencializar o sistema imunológico em relação ao fator climatológico, você poderia se utilizar do ponto bexiga 14 ou Shu dorsal, também conhecido como Shu dorsal do pericárdio. Inclusive esse ponto ele vai atuar melhorando a circulação linfática do organismo. Para quem não sabe, o pericárdio ele influencia na circulação da linfa no nosso organismo. Já se você precisa aumentar a capacidade imunodefensiva psíquica do seu paciente, então ele está sendo agredido
e essa agressão está afetando o Shen, você precisa melhorar essa capacidade imunodefensiva, ou seja, a capacidade imunodefensiva psíquica do seu paciente, você pode fazer isso estimulando o ponto REM+, 17 ou vasoconcepção 17. Explanamos aqui então sobre o pericárdio, falamos aqui sobre um elemento importante dentro dos 5 elementos ou 5 movimentos, dependendo da sua abordagem, da sua escola de formação, você pode ter utilizado um ou outro. Não vou entrar aqui no mérito de ou quando usar elemento, ou quando usar movimento, porquê de um, porquê de outro, ou por que não usar um, ou por que usar outro. Isso não é o mérito, não é o objetivo da palestra, mas especificamente abordamos um pouquinho sobre o pericárdio, que eu julgo bem importante, já que você está tratando de um campo psíquico, conhecer exatamente todas essas possibilidades de atuação do pericárdio e saber até que você pode intervir no campo psíquico através desse ponto, ou REM+, 17, ou vasoconcepção 17, e no campo linfático, no campo das defesas, né, através do ponto dorsal do pericárdio, bexiga 14. Vamos agora passar ao próximo bloco, onde eu vou falar mais especificamente sobre as enfermidades mentais. Vamos falar sobre as fases das enfermidades mentais, dentro da ótica da medicina, dentro da ótica da acupuntura bioenergética, e vamos falar sobre o tratamento etiológico para essas fases que vão ser detalhadas agora, ok? Estamos de volta aqui para o bloco final dessa palestra sobre enfermidades mentais, no caso, tratamento das enfermidades mentais pela perspectiva da acupuntura bioenergética, onde vamos falar aqui sobre as fases das enfermidades mentais e o seu respectivo tratamento. Então, as enfermidades mentais elas possuem 4 fases, que são fases evolutivas. Nós temos aqui a fase neurótica, a fase ansiosa, a fase depressiva e também, por último, a fase psicótica. A fase neurótica é uma fase que envolve já alterações do pericárdio. Falamos muito sobre o pericárdio no bloco anterior. Vimos a importância do pericárdio como mecanismo de defesa, mecanismo de homeostasia do campo emocional e do campo de defesa também, e como elemento protetor do coração, o imperador. E lembrando então que todo o impacto emocional ele vai repercutir no pericárdio também. E essa fase é uma fase de alterações leves, onde vai afetar especificamente 2 áreas, a área da sexualidade e a área do sono. Em seguida temos a fase ansiosa, que ela vai comprometer aqui 2 grandes órgãos, no caso o fígado e o baço. O fígado refletindo uma ansiedade yang e o baço manifestando uma ansiedade yin. A ansiedade yang, que é a ansiedade do fígado, como eu falei agora, ela é típica do homem e ela tem característica possessiva, enquanto já a ansiedade yin, como eu falei, uma ansiedade do baço, ela é típica da mulher e já com características de conservação. Temos aqui a fase depressiva, que já é uma fase mais complicada, já que afeta o pulmão, e isso vai levar a quadros de tristeza, quadros de astenia, quadros dessa natureza, seria a autêntica depressão. Aqui você não vai encontrar quadros de excesso, normalmente não é o comum, não é o normal você encontrar nessa fase quadro de excesso, exceto nos quadros de depressão bipolar, ok? E nós temos aqui a fase psicótica, envolvendo aqui coração e rim, o canal unitário Shaolin, canal de grande importância, muito estudado, tenho certeza, eu nos cursos de formação de cada um de vocês que está nos assistindo agora. O coração, no caso, provocando todo tipo de demências, levando a esquizofrenia, a loucuras, quadros dessa natureza. E o rim, podendo levar então ao medo, ao pânico, a pessoa até mesmo a cometer tolices. Então são 4 fases, fases evolutivas, dentro do campo das enfermidades mentais, na perspectiva da acupuntura bioenergética. E como é que eu trato isso? Como é que eu vou abordar
então, dentro da medicina chinesa, como eu vou construir então um tratamento para cada uma dessas fases. Primeiramente, você vai ter que fazer uma boa anamnese, porque você vai precisar identificar qual é a unidade energética afetada. Se é pericárdio, se é baço, se é fígado, você precisa saber qual é a unidade energética afetada. Segundo, eu vou propor aqui para você uma fórmula terapêutica. Lembrando que aqui é um tratamento etiológico, ou seja, vamos trabalhar na causa do problema. Na unidade energética em desequilíbrio que está gerando todo esse transtorno psíquico. Dentro da acupuntura bioenergética, nós costumamos fazer algumas abordagens com o objetivo de fazer a preparação do terreno, preparar o organismo do indivíduo para receber esse tratamento etiológico e automaticamente promover uma melhor resposta terapêutica. Eu não vou abordar aqui quais seriam os procedimentos, mais comuns dentro da bioenergética para fazer a preparação do terreno, até porque vocês com certeza já têm isso no curso de vocês dentro do seu campo de estudo específico. Vamos focar bastante aqui no tratamento etiológico, lembrando também que o nosso tempo não nos permite também abrir muito, então vamos focar exatamente na base do problema, que eu creio que seja a parte mais interessante nessa abordagem do tratamento das enfermidades mentais. A fórmula terapêutica não vai ser especificamente um protocolo, porque você não vai ter um ponto aqui que vai tratar todas as enfermidades, mas vai ser uma fórmula terapêutica padrão que vai ajudar bastante você a construir um tratamento de acordo com a unidade energética afetada no seu paciente. Então essa fórmula terapêutica vai envolver o uso dos pontos Qi, ou ponto Qi, técnica Shumu, o Shu de apoio, vamos ver que fala um pouquinho sobre cada um daqui a pouquinho, e a técnica dos planos, que é uma técnica que eu abordei especificamente em uma palestra que está ali no mini curso, disponível também no congresso sobre tratamento da cefaleia Shaoyan, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, e com o que eu vou abordar aqui, vocês vão ser capazes de, com certeza, aplicar essa técnica também, ou técnica Jia Jin. Então, o tratamento etiológico, primeiramente, envolve o ponto Qi, que tem uma grande atuação no campo emocional também, um ponto de grande resposta terapêutica nesse campo, já que ele é um ponto de característica de desobstrução, ele ajuda a desobstruir a via energética. A técnica Shumu, que vai combinar ao mesmo tempo os pontos Shu dorsal e Mu da unidade energética afetada, lembrando que em bioenergética, nesse contexto aqui, basicamente vamos trabalhar. Se eu tenho um estado de excitação, eu vou estimular o ponto Mu, já que o ponto Mu ele tem essa característica de estimular o Yin também, nesse contexto. Então, se eu tenho uma pessoa muito Yang, o ponto Mu seria o tratamento pelo contrário, vai ajudar a acalmar esse Yang. E se a situação é inversa, se eu tenho uma pessoa num quadro não excitativo, mas num quadro mais inverso deste, você vai estimular o ponto Shu, já que por estar numa região Yang do corpo, nas costas, ele vai estimular um pouco mais essa energia Yang do corpo, Yang da víscera ou do órgão tratado. E aqui você faz então uma abordagem pelos contrários. O Shu de apoio, que seria o Shu emocional, todos vocês, se formados, já estudaram que a segunda linha da bexiga, você tem a primeira linha que passa pela paravertebral ali, exatamente em volta da coluna, e tem a segunda linha, um tsu e meio a partir da primeira linha da coluna, mais ou menos de distância, que é uma linha carregada de pontos emocionais. Então esse seria o Shu de apoio. Cada órgão e cada víscera tem um pontinho emocional ao seu lado ali que você pode utilizar como tratamento de apoio para a sua prescrição terapêutica aqui. A técnica dos planos, que aqui eu vou ter bastante interesse no ponto nó, é uma técnica de desbloqueio do canal, aqui no caso canal unitário. A técnica dos planos, ela consiste no uso do primeiro e último ponto do canal e mais o ponto nó do canal. Lembrando que as regiões nó são regiões de grande concentração de vias energéticas, regiões de encontro. Os tratados
clássicos chineses não nos dão de forma precisa, com precisão, onde ficam todas as áreas nó. A gente sabe, por exemplo, que os nós yang se concentram na cabeça e os nós dos planos yin se concentram no tórax. Mas especificamente quais seriam todos os pontos, não há uma exatidão nos tratados chineses. Então, eu costumo citar os nós segundo os princípios e indicações do Dr. Wang Yi. Sendo que, como eu falei, a técnica dos planos utiliza o primeiro e último ponto do canal. Mas aqui no caso, a gente vai substituir o primeiro ponto pelo ponto fogo. O último ponto permanece inalterado, o último ponto Jin. E o primeiro ponto pelo ponto fogo, por quê? Essa característica do ponto de empurrar com mais intensidade essa energia, ajudando então no desbloqueio do canal. Então eu combinaria aqui ponto fogo do canal, último ponto do canal e o ponto nó do canal, sendo que nos planos ins nós temos o ponto vasoconcepção 12 ou Renmai 12, usado especificamente para a patologia do pulmão e baço, o ponto vasoconcepção 18 para a patologia do pericárdio e o ponto vasoconcepção 23 ou Renmai 23 para patologias do rim e do coração. No caso ali, canal unitário Shaoyin, pulmão e baço canal Taiyin e pericárdio canal Juyin. Ok? Acredito que vocês não tenham dificuldade de aplicar e de compreender o que seria então esses pontos dentro da técnica dos planos. E por último aqui o ciclo de controle, está escrito ali técnica de controle, mas é ciclo de controle, seria o ciclo Q, onde a gente vai utilizar o avô da unidade energética afetada ou em tratamento, com o objetivo de controlar esse elemento no seu aspecto mental. Vamos puxar um exemplozinho aqui em um tratamento de uma obsessão. Ou seja, eu recebo um paciente, ele tem um quadro obsessivo instalado, que no caso aqui vocês já sabem que quadros obsessivos, né, manias e pensamentos fixos, né, são manifestações que têm relação com o baço. Então seria o baço o órgão envolvido. Então se eu fosse aplicar a fórmula terapêutica nesse contexto aqui, eu teria como ponto X o ponto baço 8. Apenas um comentário aqui, o baço ele é um canal que ele tem dois pontos X, um somático e um psíquico. O ponto X psíquico do baço, no caso seria o baço 8, e o ponto X somático seria o baço 10. Então, uma curiosidade, para quem não sabe. Então, como o nosso campo aqui é o campo de atuação das alterações psíquicas, eu vou usar como ponto X, então, o ponto baço 8. Técnica Chu-Mu, Chu dorsal do baço como bexiga 20 e o ponto Mu do baço como fígado 13. Lembrando que se eu tenho um quadro de excitação, eu vou estimular o ponto Mu, e se eu tenho um quadro inverso, eu vou estimular o ponto Chu. Eu estimulo um dos dois, de acordo com a situação, o outro eu deixo somente com o agulhamento feito sem nenhum tipo de manipulação da agulha. O Chu de apoio seria aquela segunda linha emocional da coluna, da bexiga, desculpa, que é uma linha carregada de pontos emocionais. Não é somente composta de pontos emocionais, mas tem vários pontos de atuação emocional. Ela fica ao lado da unidade energética em tratamento. Como eu estou tratando o baço, o ponto que eu vou encontrar ao lado do bexiga 20 é o bexiga 49. Seria o Chu de apoio emocional do baço, um tratamento específico do pensamento obsessivo, da preocupação. Ele tem esse ponto, então, uma atuação bem interessante nesses casos, já que é um ponto que leva o Ti para dentro da unidade energética afetada. A técnica dos planos, como eu falei, que é aquela técnica que a gente utiliza o primeiro e último ponto do canal mais o ponto nó. Lembrando que a gente gente costuma substituir o primeiro ponto do canal pelo ponto fogo do canal, aqueles pontos Chu antigos, você pega o ponto fogo, com o objetivo de empurrar com mais intensidade essa energia e ajudar com mais efetividade ao desbloqueio desse canal. No caso aqui, eu utilizaria então, transportando para pontos, o primeiro ponto que seria o ponto fogo baço 2, não utilizei o primeiro ponto do canal, mas substituí pelo ponto fogo, mais o último ponto do canal unitário, que seria o baço se liga ao pulmão, seria o pulmão 11 então, e mais o ponto nó do canal, que seria o vasoconcepção 12. E por último, o ciclo de controle,
Lembrando que eu vou utilizar o avô para controlar o pensamento obsessivo aqui. Seria o baço 1. Por que o baço 1? Porque o baço 1, ele corresponde no canal do baço ao ponto madeira. Justamente o ponto avô ou movimento avô da Terra. Se eu quero controlar a obsessividade da Terra, eu estimulo o ponto madeira no canal do baço e com isso, com essa energia, eu vou ajudar a controlar essa obsessão. Ciclo de controle. Para quem não lembra, temos por fora o ciclo de geração, a madeira gerando fogo, fogo gerando a terra e assim por diante, e correndo por dentro aqui o ciclo de controle, onde o elemento madeira controla a terra. No canal do baço, o elemento madeira seria o ponto baço 1. E aqui vocês têm todos os pontos de todos os movimentos, né? Então, estou usando a energia da madeira para controlar a energia da terra, controlar então o pensamento obsessivo. Ok? Então, aqui você tem a fórmula terapêutica aplicada dentro de um caso de obsessão. Você pode transportar isso para outros canais, de acordo com o quadro patológico apresentado pelo seu paciente. E fazer um tratamento etiológico, então, para a enfermidade mental específica, dentro do quadro proposto para o seu paciente aqui. Muito bem, gente, terminamos aqui então a nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho buscado através de vários cursos e vários aperfeiçoamentos que eu tenho feito. Espero a vocês que ele possa ser de utilidade na vida profissional de cada um de vocês. Lembrando que isso aqui não é a única forma de tratamento, né, e abordagem dessa temática. Você com certeza já aprendeu e estudou e vai aprender outras formas de abordagem também. E deixo aqui os meus contatos, caso você queira conversar um pouquinho mais sobre o assunto, já que o nosso tempo ele é curto, quiser aprofundar um pouquinho mais, ou de repente debater um pouquinho mais, ou conversar um pouquinho mais sobre qualquer área específica dessa palestra apresentada. Esse aqui é o telefone do nosso instituto. Desculpa aqui o nosso PowerPoint aqui acabou pulando, né? A nossa projeção aqui. Então, se você tiver interesse, esse aqui é o telefone do nosso instituto, 3032-7242. O nosso site abaixo, o site do IBEPA, né? Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisas Aplicadas, que é o www.ibepa.com.br. E e-mails pessoal e comercial, caso você queira entrar em contato por e-mail também. Vai ser um prazer bater um papinho com você dentro do tema proposto aqui. Será um prazer receber a sua mensagem. A todos deixo o meu abraço e espero que possamos nos encontrar mais vezes por aí no decorrer da nossa vida profissional, ok? Um abraço a todos então. Verifiquei que os melhores terapeutas que conheci são conhecedores de várias técnicas e que a integração dos métodos é muito mais que a soma deles. Se você está realmente comprometido em aprimorar e conhecer sobre mais terapias alternativas e não fez isso ainda, porque não é da área da saúde, ou não tem como financiar esse conhecimento, ou não sabe o que e onde procurar, se você prefere mais tranquilidade, convicção, delicadeza, terapias suaves, o CONACUP, Congresso Nacional de Acupuntura e Terapias, será uma grande oportunidade para você observar de outra perspectiva o alarme, que são os sintomas, e estimular o sistema de autocura, causando equilíbrio, hormônios e recuperação. Nós esquecemos que a saúde e equilíbrio é uma disposição do próprio organismo e não uma condição circunstancial.
Sejam bem-vindos ao nosso congresso, um banquete de acupuntura e terapias alternativas, com palestras de profissionais experientes, compartilhando seus conhecimentos de forma inédita. Sirvam-se! Se você deseja ter acesso a todas as palestras e todos os bônus e assistir aonde você quiser, na hora que você desejar, clique no botão que está logo abaixo e adquira agora o acesso VIP ao maior congresso online de acupuntura e terapias. Desta forma, você estará caminhando rumo a novos conhecimentos, técnicas e métodos, acesso aos maiores palestrantes. Você irá participar também da nossa comunidade no Facebook, para tirar as suas dúvidas a hora que você quiser. E além de tudo isto, um certificado de participação com carga horária de 40 horas. E ainda você irá ajudar-nos a manter este lindo projeto de levar conhecimento das terapias por todo o Brasil. Obrigado por acreditar em nosso trabalho. Clique agora no botão que está logo abaixo e faça parte da nossa área de membro VIP. Esperamos você lá no palco da CONACUP. Muito obrigado!